diante do contato com os nossos limites? Recuamos ou tendemos a romper as barreiras? O limite nos dá segurança? Este café filosófico reúne a visão de uma filósofa, um terapeuta, um engenheiro e uma bailarina para falar dos limites da palavra, dos limites do corpo, dos limites do afeto. Uma reflexão entre arte e tecnologia, filosofia e poesia. Se o nosso tema é a potência da palavra, nós precisamos primeiro experimentar algumas potências práticas da palavra. Essa primeira potência é a potência estética da palavra, a potência intensiva da palavra, a potência, acredito, desconcertante da palavra. Eu procuro uma palavra que me salve. Pode ser uma palavra verbo, uma palavra vespa, uma palavra casta. Pode ser uma palavra dura, sem carinho, ou palavra muda, molhada de suor no esforço da terra não lavrada. Eu não ligo se ela vem suja, mal lavada. Eu procuro uma coisa qualquer que saia suada do nada. Eu imploro pelos verbos que eu tanto humilhei e reconheço meu cansaço com os adjetivos. Penso em quanta fadiga me dava o excesso de frases desalinhadas em meu ouvido. Hoje imploro uma fala escrita, não pode ser cantada. Eu preciso de uma palavra, letra, grifada, grafia no papel. Uma palavra como um porto, um mar, um prado, um campo minado, um contorno. Carrossel, cavalo, pente quebrado, véu, mariscos, muralhas, manivelas, navalhas. Eu preciso do escarcéu soletrado. Eu preciso daquilo que eu havia negado. E mesmo tendo medo de algumas palavras, eu preciso da palavra medo. Como preciso da palavra morte, que é uma palavra triste. Toda palavra deve ser anunciada e ouvida. Nunca mais o desprezo por coisas malditas. Toda palavra é bendita e bem-vinda. A arte não nos tira da morte, não resolve nosso problema, não nos explica e não nos dá paraíso. Mas ela nos permite gritar esse incômodo, cantar esse incômodo, chorar esse incômodo. Tem coisas na vida que são trágicas, né? Trágico é o sofrimento não merecido. Trágico é o que acontece que você não poderia ter evitado, que não dependeu da sua irresponsabilidade, né? Isso é o trágico, uma das características do trágico, é esse sofrimento não merecido. Então, diante do trágico, que é a fatalidade, que é o impossível de ser controlado, só o grito pode ajudar em algum momento. Só o canto, o uivo. E a arte trabalha nesse domínio, né, imanente, permitindo a elaboração aqui e agora desse incômodo. A obra de Frida Kahlo pode ser lida como uma biografia das dores dessa artista. Em suas pinturas, ela contou a história do terrível acidente de ônibus que sofreu aos 18 anos. Uma fratura na coluna deixou Frida imobilizada por muito tempo e com dores para o resto da vida. Ela não pôde ter filhos. As sequelas do acidente fizeram Frida abortar. O tumultuado relacionamento com o pintor Diego Rivera é outro capítulo dessa biografia em cores. Os quadros com o drama colorido de Frida Kahlo pareciam surreais, mas Frida não concordava com esse estilo. Não sou surrealista, pinto a minha própria realidade. O discurso, ele não foge da instabilidade afetiva que nos caracteriza. O discurso não foge dessa tempestade de afetos, de imagens, de sensações que caracteriza cada um de nós. O caos constitutivo, né, que é, vou nascer, vou morrer, para onde eu vou, estou vivo, não estou, o que pode acontecer a qualquer momento. Essa instabilidade da vida não pode estar afastada da linguagem. Segundo eu penso e acredito piamente, e sou uma militante dessa história, é a linguagem que nos castra, nos isola, nos separa, nos transforma em sujeito. Sujeito no sentido de identidade, de que é o princípio da apropriação. É muita prepotência o ser humano achar que ele é o princípio de sua ação. No máximo, você participa da sua ação. Amar não pode ter origem em ninguém. Ninguém ama porque quer. Nem está aqui porque quer. Porque você poderia querer vir aqui e não conseguir. Essa prepotência subjetiva, essa arrogância subjetiva em relação ao mundo, fez com que vivêssemos o pensamento e a palavra, mas o pensamento e a palavra racional, lógica, causal. E afastássemos a vida, as intensidades e a linguagem intensa, que é a linguagem artística. O pensamento se organiza
do mesmo jeito que o corpo se organiza. Não são duas coisas separadas. Então, se o corpo se organiza de uma certa forma, ele se acostuma a certos procedimentos, o pensamento também segue esses procedimentos. Eu queria escrever todas as plantas e pessoas. Todos os rios, um por um, os muros, as cores, os homens, as senhoras de idade, as caixas de correio, os espanhóis, os tamanhos e larguras, as alturas, as pernas, os falos, os pelos, os pulsos. Eu queria escrever o ritmo das pedras, das estradas calçadas, das margaridas. Eu queria escrever o que manda e o que obedece, o que cresce, o que parece de amparo. Eu queria escrever o que afunda, o que eclode, o que não sabe e o que não cabe em lugar nenhum. E viver a escrita das coisas, não as coisas que não me cabem. Coisas e pessoas não me cabem. E sem cabimento me atravessam. Pessoas passam depressa demais entre meus poros. E vão. Eu tenho uma imagem presa na garganta. Ser gente me arranha. Eu quero voltar a ser palavra. Não estamos sentindo e não estamos sentindo mesmo. Mas também há espaços de sentir. Há possibilidades de experimentação. Eu acho que o grande encantamento de viver essa época é exatamente a gente estar no meio de todos esses choques. Não é? É de você ter o pensamento cartesiano se debatendo com o pensamento mítico. Sabe, esse choque que vai permitir exatamente você experimentar os seus limites. Nós estamos numa fase de reentendimento muito sério do mundo ao redor, porque os nossos espaços isolados, calmos e tranquilos, que ficavam no recôndito das nossas instituições, foram penetrados por um mundo que se conectou, por empresas que se abriram e estão expondo as nossas fraquezas, que nós temos que transformar em vantagens, de uma forma ou de outra. Isso mudou a forma da gente entender o mundo ao nosso redor. Tinha um bocado de certezas que a gente tinha, que a gente não tem mais. Historicamente, a arte se submete ao pensamento. A arte é divertimento, é coisa de brincadeira, e o pensamento não. Ele é sério e ele busca a verdade. Acontece que a verdade, ela é uma mentira, uma ilusão que não gostava da sua origem, tinha vergonha. Então, a verdade é uma ilusão que esconde seu nascimento impuro. E ela diz, não sou uma ilusão como as outras, eu sou a verdade. Essa é uma explicação do Nietzsche, que é muito legal. E ele diz o seguinte, que a arte é mais verdadeira do que a ciência, porque a arte mente, mas mente e assume que mente. Enquanto a ciência mente e diz que o que ela está fazendo é verdade. Veja bem, eu começo dizendo da morte, da lâmina, do incômodo, e a nossa história acaba criando a verdade. Verdade é estabilidade, constância, identidade, não transformação. Então, nós saímos de uma dor existencial que nos movia, inclusive, para a arte, inclusive nos movia para a vida, porque se você vai morrer, a vida tem que ser bem interessante, né? Agora, se você acha que você não vai morrer, você pode leiloá-la, a prestação, né? Você pode deixar para lá. Ah, daqui a 30 anos a gente resolve isso. Vou passar minha vida inteira guardando dinheiro para comprar aquela casa dos meus sonhos, né? Então, se você não tem noção que vai morrer, você pode planejar a vida inteira. Mas se a gente tem clareza de que a qualquer momento o chão pode desabar, aí talvez a gente pudesse reaprender a viver o instante como viviam os arcaicos, porque não tinham ilusões a respeito do futuro.